Como, como é bom podermos estar juntos, aproveitando esse momento do lançamento do livro e o tema do dia de hoje. Se você olhar no boletim, você vai ver o tema de hoje que o pastor Renato à noite estará pregando também. Nós queremos trabalhar com a questão dessa cumplicidade que deve existir dentro de um relacionamento conjugal. Nós estamos no mês da família, nós temos falado sobre o relacionamento familiar, nós estamos com reuniões de oração pela família todos os dias da semana, de 6h30 às 7h30. No domingo temos o nosso grupo de oração. Se você ainda não veio, faça um esforço durante essa semana para pelo menos numa das manhãs você estar aqui conosco, orando pela sua família. E hoje nós estamos durante o dia falando sobre essa cumplicidade conjugal tão importante para que a família seja abençoada. E se você é solteiro, é um jovem, um adolescente, por favor não se exclua, dizendo, eu não sou casado. Você sendo solteiro, existe uma grande possibilidade que um dia você seja casado. Então você pode... Já tem gente se apropriando da bênção aí. Então preste atenção, porque você pode acumular informações que vão ajudá-lo. De repente você é divorciado, viúvo, e existe essa possibilidade. E se não for para você, certamente você se relaciona com pessoas que podem aproveitar desses princípios bíblicos que são eternos, que tem implicações em todas as áreas da nossa vida. A mensagem de hoje fala sobre o mandamento que trabalha com relacionamento conjugal, um relacionamento que afeta a nossa área sexual. Não adulterarás, está lá em Êxodo 20:14. O tema da mensagem é fiel até que a morte nos separe. Boa parte dos votos conjugais hoje em dia retirou essa parte. Fiel até que a morte nos separe. Nós vivemos numa sociedade descartável e as pessoas, os noivos até, têm dificuldade de fazer esse tipo de compromisso no casamento, de dizer que nós vamos nos casar até que a morte nos separe. As pessoas estão agindo e olhando para o casamento como um compromisso descartável. Enquanto eu for feliz, aí a gente continua. Se não estiver muito feliz, a gente pula fora. Quantos aqui são casados? Levante a mão, por favor. Obrigado. Quantos aqui já tiveram alguma dificuldade no casamento? Levante a mão. Obrigado. Quantos respiram? A gente não permanece casado porque está tudo lindo, maravilhoso. A gente permanece casado porque existe um compromisso. Casamento tem a ver com compromisso, não com sentimento, não com aquele coração batendo apaixonado, com aquela mão que sua, aqueles pés que caminham sobre nuvens. Não. Isso aí é a consequência de uma paixão. O casamento ele é construído com um compromisso. O casamento tem a ver com aliança. E o casamento ele perdura quando existe aliança, quando existe compromisso. Porque daí vem os altos e baixos das emoções, vem os altos e baixos das situações, das circunstâncias do casamento, e você permanece, porque existe um compromisso e você acredita num Deus que transforma até as situações mais difíceis que existem. Eu e Ed temos o hábito de, quando nós fazemos aconselhamento de noivos, na semana que antecede o casamento, ou 2 semanas antes, a gente tem um encontro com os noivos para falar sobre a vida sexual do casal. E teve um casal que nós fizemos, e normalmente tem um período em que os 4 estão juntos, falando sobre princípios bíblicos, sobre o conceito de que sexo foi alguma coisa muito bem bolada por Deus, e Deus tem um plano para a vida sexual do casal. Aí depois nós separamos, aí ele fica com a jovem, e eu saio com o jovem e vou conversar com ele. Na hora que eu saí, o rapaz virou para mim e disse, pastor, eu acho que eu não vou dar conta. Eu disse, o que você quer dizer? Aí ele disse, pastor, faz 3 anos que eu me converti. Desde que eu me converti, eu entendi o que o meu discipulador me disse, e eu sou virgem desde aquele dia. Eu não me envolvi com mais nenhuma mulher desde aquele dia. Mas, pastor, o tipo de vida que eu tive antes foi muito promíscua, suja. Agora que o casamento está se aproximando, pastor, eu descobri que, para mim, sexo é uma coisa muito suja. Eu não consigo me imaginar tendo relação sexual com a minha noiva. Ela é pura, ela é virgem, ela foi criada na igreja, ela é uma santa, pastor. Eu não consigo. E aquele jovem estava numa crise, porque ele não tinha entendido o conceito
bíblico de sexo. Ele olhava sexo de um ponto de vista promíscuo, pornográfico. Infelizmente, muitos homens e até mulheres olham para sexo dessa janela. É por isso que algumas mulheres reclamam de maridos que na hora do ato sexual tem que dizer palavrão, porque para eles sexo é uma coisa suja. E quem tem esse tipo de percepção perde a bênção de Deus, porque sexo foi bolado por Deus. Sexo não é sujo, sexo não é obrigação do casamento. Tem que cumprir, né? A obrigação. Sexo é projeto de Deus para um casal, é bênção de Deus para um casal. Nós vivemos numa sociedade tão pornográfica, tão sensualizada, tão torta nessa área, que muitos de nós já perdeu de vista o referencial bíblico. Alguns de nós acessam sites que jamais acessaríamos tendo o pastor sentado do lado. Alguns de nós conversamos em chats que não convidaríamos nossa mãe ou nosso pai para estar do lado conversando também naqueles chats. Alguns de nós temos conversa com colegas de trabalho que não conversaríamos se nossa esposa ou nosso esposo estivesse do nosso lado. É curioso porque começamos a ter 2 pesos e 2 medidas. Assistimos filmes que não deixaríamos nossos filhos assistir. É muito pesado. Se é muito pesado para os filhos, por que não é pesado para mim? Por que eu, só porque eu sou adulto, eu posso assistir cenas daquelas? E por acaso a minha mente é blindada e não vai ser influenciada por aqueles valores? Ah, meus queridos, é tão fácil ter as nossas mentes cauterizadas que nós perdemos de vista a essência da vida em santidade que Deus espera de nós. E começamos a aprovar o que Deus reprova. E perdemos de vista do fato de que a nossa preocupação não deve ser se as pessoas gostam ou não, mas deve ser Deus aprova ou não esse comportamento. Quando você estuda os 10 mandamentos, você descobre que quando Deus lança os 10 mandamentos, Ele fala sobre relacionamento, e Ele está falando sobre o relacionamento vertical, e uma parte dos 10 mandamentos lida com o nosso relacionamento vertical com Deus, e a outra parte lida com o nosso relacionamento horizontal. E Deus sabe da importância da saúde nesse relacionamento vertical, porque o relacionamento horizontal é influenciado por isso. O nosso relacionamento com o nosso próximo é influenciado pelo relacionamento com o nosso Deus. Os 10 mandamentos, na realidade, são prova do amor de Deus para conosco. Prova de que Deus não está distante de nós, pelo contrário, que Ele está próximo. E Ele deseja nos proteger de nós mesmos. No passado, e quem tem um pouco mais de idade deve lembrar disso, existia uma campanha do sexo seguro. Lembra disso? Inventaram essa campanha, só que Deus já tinha inventado lá no começo. Lá na criação Ele inventou o sexo seguro. Ele chamou isso de casamento. Você quer ter sexo seguro? É fácil. É só casar. Quando você lê a Bíblia, você vai encontrar 2 palavras basicamente que têm a ver com a vida sexual entre um homem e uma mulher, que é fornicação, quando se relaciona a sexo de uma pessoa solteira, e adultério, quando está falando de sexo de uma pessoa casada e esse sexo é fora do casamento. Deus usa a palavra adultério até para falar sobre o adultério do povo, um adultério espiritual. Então, Ele usa esse conceito expandido para mostrar infidelidade do povo para com Ele. E, na realidade, quando você fala de adultério, você está trabalhando com um conceito que está vinculado à natureza de Deus. A natureza de Deus nos desafia a não adulterar. Fidelidade é um dos atributos de Deus. Deus é fiel e sempre será fiel. A natureza de Deus nos desafia a não adulterar.
Ponto. Acabou a mensagem. Pode ir para casa. É isso. A essência desse mandamento é isso. Seja fiel e você vai ser feliz. Como Deus é fiel. E nós somos fiéis nos nossos relacionamentos, em geral, e no nosso relacionamento conjugal, porque Deus é fiel. Não é por medo que eu vou ser pego, não é por causa das encrencas, não é por causa da pensão que eu vou ter que pagar, não é por causa do divórcio, não, nada disso. Eu vou ser fiel, porque o meu Deus é fiel. Só isso, a natureza de Deus. Acabou a mensagem. Se você esquecer tudo o que eu falar depois de agora, não esqueça disso. Fidelidade está vinculada à natureza de Deus, ao caráter de Deus. Porque Ele é fiel, Ele espera que o discípulo de Jesus seja fiel nos seus relacionamentos e no seu relacionamento conjugal. A nossa dificuldade na nossa sociedade está vinculada ao fato de que os nossos relacionamentos foram coisificados. O nosso relacionamento com o próximo foi simplesmente tornado em algo descartável. Sexo é algo que tem a ver com instinto e o próximo é uma coisa. Então eu realizo o meu instinto usando o próximo para satisfazer o meu instinto. É só isso. Afinal de contas, ninguém é de ferro, né? E racionalizamos e agimos como animais. É interessante porque nessa visão utilitarista do sexo, nós perdemos de vista o plano de Deus. Sexo foi projetado, planejado por Deus para abençoar o ser humano. Deus cria macho e fêmea. E foi isso que Ele criou, macho e fêmea. Ele não criou macho e macho, e Ele não criou fêmea e fêmea. Deus criou macho e fêmea, com instintos, e Ele criou uma maneira desses instintos serem satisfeitos, se expressarem plenamente numa relação duradoura, que Ele chamou de casamento. Eu pedi ao pessoal da livraria para ter à disposição 4 livros eles trouxeram. O pastor André sugeriu 2 livros para jovens e adolescentes, Verdade Nua e Crua, do Josh McDowell, e Revelação Moral, a verdade nua e crua sobre a pureza sexual, para que a gente possa ter conceitos e valores bíblicos com relação ao sexo. Eu fui criado por um pai que não era evangélico, aprendi tudo com relação ao sexo na rua. Estudei em colégio militar. Fui interno. Isso mesmo, fui interno. Com 9 anos fui interno em colégio militar. Então o que eu podia aprender torto, aprendi. E foi depois com Jesus, e com muita paciência do povo de Deus, que eu aprendi os valores bíblicos do sexo. Que pena que eu não aprendi em casa. Eu espero que os seus filhos não aprendam na rua antes de aprender em casa os valores bíblicos do sexo. Para você que é casado, o Ato Conjugal é um clássico, e Celebração do Sexo é um livro mais recente, também muito interessante. Esses 2 livros têm capítulos que trabalham com a dimensão teológico-bíblica do sexo, como Deus planejou. É muito importante nós termos em mente que Deus planejou o sexo. Sexo não foi inventado por essa sociedade promíscua. Satanás deturpou o que Deus planejou. Quando faço palestra para jovens, adolescentes, ou mesmo para casais, de vez em quando eu e Ed vamos ao encontro de casais, eu costumo dizer que tem 2 maneiras de você saber se você enxerga sexo como uma coisa suja ou como uma bênção de Deus. Quando um casal tem relação sexual, e depois que eles terminam de ter relação sexual, se eles conseguem dar as mãos e orar agradecendo a Deus pelo prazer que tiveram, isso significa que sexo não é uma coisa suja ou proibida. Mas para muitos casais é quase que uma impossibilidade, porque esse departamento não tem nada a ver com Deus. A ilusão é achar que Deus não vê todas as coisas e não está em todos os lugares. Porque quando um casal que tem um compromisso de vida, abençoado por Deus, que se chama casamento, tem relação sexual, você pode ter certeza
que Deus está sentado no pé daquela cama, olhando para aquele casal, com uma risadinha no canto da boca, dizendo que troço bem bolado, né? Essa ideia foi boa. Porque sexo dentro do casamento é abençoado por Deus. Amém? Então, solteiros, garotada, aguenta firme, porque vale a pena. Porque é bom. Mas não pula a cerca antes não, vai dar encrenca. Não queira fazer as coisas antes da hora, porque o preço é muito alto, é muito ruim. As consequências de você não deixar Deus proteger você com os princípios dele são muito altos. O preço do pecado sempre é cobrado no dia seguinte. Sempre. Cuidado. Vamos dar uma olhadinha no que Jesus falou sobre adultério? Vamos lá? Lê comigo o versículo de Mateus 5, 27 e 28. Jesus vai falar sobre esse mandamento. Vocês ouviram o que foi dito? Não adulterarás. Esse é o mandamento. Mas eu lhes digo... Jesus vai além de simplesmente deitar com alguém. Jesus vai na intenção do coração. Jesus nos leva para a essência, para o sentimento, a postura interior que produz a ação. Nossas ações resultam de valores, sentimentos e percepções internas. As nossas ações são resultado do quê? Do nosso pensamento, dos nossos valores, das intenções. Cuidado quando você acha que você é santo só porque você não cometeu o ato sexual. E deixa a sua mente vagar livremente com aquelas colegas de trabalho, aqueles colegas da faculdade, e deixa a sua mente vagar livremente nos sites pornográficos, livremente naqueles filmes, e quando chega aquela cena picante, aquela cena de sexo aberto, você não usa o controle remoto para ir adiante no filme, mas você fica ali olhando, grudado. Ainda volta para não perder, afinal de contas você quer entender bem o filme, né? No plano de Deus, sexo é para ser uma experiência exclusiva com uma pessoa apenas dentro da segurança do compromisso do casamento. Jesus não disse que o desejo sexual é pecado, ele disse que esse desejo deve ser direcionado para a pessoa certa, no momento certo, com o compromisso certo. Mateus 19, 5, 6, Jesus trabalha com um valor incrível. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. Onde é que está esse texto? Lá no começo, Jesus validando aquela referência lá do começo. É interessante, né? E algumas pessoas ficam dizendo que Gênesis é só uma coisa figurativa, que não é bem assim. Não, Jesus vai lá e ele valida aquela mensagem. E assim eles já não são dois, mas sim uma só carne, portanto o que Deus uniu, ninguém os separe. Casamento é instituição criada por Deus, que torna os cônjuges um, onde fidelidade se transforma em algo essencial, para que haja confiança. Nessa sociedade irresponsável, as pessoas moram juntas e não assumem o compromisso publicamente. Aí a sociedade, olhando aquilo, começou a ter muitos problemas sociais, com filhos, herança. Aí a sociedade veio e disse, nós precisamos resolver isso. Foi criado a união estável. A união estável, o governo olha para aquele casal e diz, já que vocês não assumem, de hoje em diante, é como se vocês estivessem casados. Você tem todas as responsabilidades e direitos de um casal. Você percebe? É como ser, mas você não está casado. Eu conversando com uma pessoa que dizia, não, mas é a mesma coisa. União estável é como se fosse casamento. Eu disse, exatamente, é como se fosse casamento. Então, mas não tem diferença? Eu disse, mas tem. Tanto tem diferença que você disse que é como se fosse, não é casamento. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. No casamento, você procura
a sociedade, a sociedade civil, e você diz, eu decido construir um lar, uma família, e eu decido assumir a responsabilidade, os direitos e as responsabilidades dessa família. E o casal faz esse compromisso público, isto é, casamento. Uma aliança, espiritualmente, é uma aliança, civilmente, é um compromisso que eles assumem. Na união estável, eu não quero assumir isso publicamente. E o governo vem e diz, eu obrigo você a assumir. É diferente. É por isso que nós fazemos questão que quem caminha com Cristo vá até a sociedade e diga, nós reconhecemos que precisamos assumir publicamente esse compromisso. Porque casamento é uma decisão de assumir um compromisso público. Mas a nossa sociedade é tão descartável que eles encontraram até uma terceira opção. E alguns casais dizem, nós vamos assinar um contrato de casamento. Já ouviu isso? Dá para assinar um contrato e morar junto? E dormir na mesma cama? Família é coisa muito séria para ser uma relação contratual, simplesmente. Particularmente quando nós somos discípulos de Jesus, é muito mais do que um contrato assinado. Quando nós entendemos isso, o que o poeta fala e que é tão cantado, não faz sentido. Que o amor seja eterno, todo mundo sabe, né? Essa é uma das maiores mentiras cantadas pela música popular. E nós cantamos tanto que até começamos a acreditar que é verdade. É uma visão utilitarista do amor e do relacionamento entre duas pessoas. Nós vamos viver como se fosse eterno hoje, enquanto dure. Porque na hora que não durar, tá logo. Boa vida, que eu vou viver a minha. Fiel até a morte. A natureza de Deus pede a você, pede a mim, que nós sejamos fiéis nos nossos relacionamentos em termos gerais, mas de uma forma específica, hoje nós estamos falando do relacionamento conjugal. Porque o adultério fere o próximo na alma. Versículo 24 do capítulo 1 de Romanos diz, por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Essa capacidade de ser infiel está em nós. E na nossa sociedade se transformou num modo de vida. A importância de nós entendermos que a possibilidade de pecar está inerente no ser humano. Como é importante nós reconhecermos a necessidade de nos protegermos nesta área quando estamos querendo servir ao Senhor. E quando nós somos casados de uma forma específica, 1 Coríntios 7, ele trabalha com essa questão. E ele lida com algumas questões culturais que ainda existem nos nossos dias. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento, durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois unam-se de novo, para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Aquela famosa dor de cabeça, aquela famosa manipulação por causa de dinheiro, luta por poder dentro de casa, cuidado! Cuidado! A única razão para um casal se privar sexualmente, segundo as Escrituras, é porque existe um motivo de oração muito sério que toma conta da mente dos dois e eles mutuamente assentem que vale a pena fazer isso e durante algum tempo
Eles fazem jejum sexual por aquele motivo, mas voltem logo. Eu conheci um casal que ele arrumou uma outra, sem vergonha. A esposa com 3 filhos, todos ficaram consternados. E ele saiu de casa e foi viver com a outra. Cuidado. Não julgue com facilidade, com rapidez, quando existem problemas. Filhos anticoncepcionais. Todas as noites, um dos filhos dormia na cama com eles. É isso mesmo. Por 3 anos, sempre tinha um filho na cama entre ela e o marido. E depois de 3 anos, aquele marido, tentando conversar com a esposa, ele disse: cansei. Não buscaram ajuda, não procuraram ajuda de ninguém, e ele achou ajuda de alguém fora. A culpa é só dele? É só dele? Ah, mas nós somos rápidos em julgar, não é mesmo? É por isso que as Escrituras nos alertam que não podemos usar sexo como moeda de barganha no casamento. 1 Coríntios 6, 12 e 20 nos fala sobre outra dificuldade que enfrentamos nos nossos dias, e aqui pega você que é solteiro, você que é divorciado, você que é viúvo. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois como está escrito, os 2 serão uma só carne. Ah, pastor, eu nunca fui com uma prostituta. Não, nunca. Eu só vou para happy hour, aí encontro alguém, conversamos e a gente vai para um motel. Não, é uma colega de trabalho, a gente vai jantar e se rola. Eu conheço uma jovem crente que ela disse para mim: pastor, eu já não aceito mais convite de colega de trabalho para jantar. Está sendo uma coisa muito inconveniente. Outro dia, eu quase desci no meio de uma avenida à noite para ficar sozinha, porque o cara não aceitava o fato de que depois de nós termos jantado, eu não ia para o motel com ele. E eu disse: eu sou crente em Jesus, eu não transo, eu saí para jantar com você, e não para jantar e transar. Na realidade, a prostituição dos nossos dias, em vez de pagar dinheiro, tem garota de programa que você paga. E tem prostíbulo também hoje em dia ainda. Mas a mais comum hoje em dia é você pagar a prostituição com jantar, cinema e motel. Happy hour e motel. É assim que você paga hoje em dia. Eu saio da faculdade, a gente come alguma coisa e vai para o motel. Isso é prostituição. Fornicação. E quem planta essa semente, colhe desgraça depois, porque quebra o princípio da palavra de Deus. Você quer ser abençoado na sua vida futura? Plante santidade hoje. Plante um relacionamento em que exista pureza na vida sexual. E se você consegue ser puro hoje, lá no casamento você vai saber como se manter puro. Quando você tiver uma investida de alguém do trabalho, quando você tiver uma investida de um vizinho, de um cliente, de um paciente, porque você desenvolveu domínio próprio, autocontrole, enquanto era solteiro ainda. Sabe por que nós devemos ser fiéis até a morte? Porque o adultério destrói a confiança entre o casal. Vamos ler juntos esse versículo? O casamento deve ser honrado por todos. O leito conjugal conservado, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Quem sabe você, como
Alguém que é casado precisa pedir perdão a Deus, ao seu esposo ou à sua esposa, por adultério físico ou mental. Sabe aquela colega de trabalho que almoça com você, mas ela é tão compreensiva, não é que nem aquela bruxa que eu tenho em casa. Ah, ela é tão cheirosinha, e ela sempre tem uma palavra boa. E aquele gentleman que trabalha no meu escritório, gente, ele abre a porta para mim, no restaurante. Ele não é que nem aquele meu marido, que eu falo com ele, ele fica olhando para o jogo o tempo todo, e só faz aham. Não, ele olha nos meus olhos enquanto a gente almoça. E ele ainda se oferece para pagar a conta. Meu marido, ele olha para mim e diz, hoje você paga. Solteiros, plante confiança no seu relacionamento conjugal. Mantenha o seu relacionamento limpo, puro, nessa área também. E assim como você soube refrear o desejo sexual nessa fase, a sua esposa, o seu esposo, quando vocês estiverem casados, vai dizer, como era com a gente, eu sei que vai ser depois. Deus planejou o casamento baseado em compromisso, numa aliança, e o sexo protegido por esse compromisso. É por isso que a gente casa e é fiel até a morte, vivendo em santidade. Como é que a gente vive em santidade? Vamos ler juntos esse texto de 1 João? O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar. Sempre existe perdão. Nós servimos ao Deus que sempre dá uma nova oportunidade. Sempre existe a possibilidade de confessar o pecado e encontrar perdão. Deus sempre vai trabalhar dessa forma conosco. Por isso que é possível viver uma nova vida com Cristo. Aceitar Jesus como Salvador é me arrepender dos meus pecados e confessá-lo. E dizer, eu quero me libertar da pornografia, eu quero parar com essa história na internet, eu quero acabar com essa história de ter que assistir esses filmes pornográficos. Que tristeza! Casais que ficam viciados a assistir filme pornográfico para ter relação. Isso é doença. Precisa de ajuda profissional. Queridos, da mesma forma como você não tem dúvida de procurar ajuda de um oncologista quando você descobre câncer, quando você descobre câncer na sua vida moral, procure ajuda profissional. Se é pornografia, procure ajuda de um conselheiro, procure ajuda de alguém. Se o teu problema é com adultério, procure ajuda. Mas não fique atolado no pecado sem encontrar saída. Renove esse compromisso com Deus. Lá em 1 Coríntios 10, 12, 13, a palavra diz assim: aquele que julga está firme, cuide-se para que não caia, não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que possam suportar. Aleluia! Não tem buraco tão grande que você tenha se metido que Deus não possa alcançar você e retirá-lo de lá, retirá-la de lá. Libertar você de masturbação, libertar você da pornografia, libertar você do adultério,
Libertar você do vício de ficar flertando com os colegas de trabalho, as amigas de trabalho, flertando com colegas de faculdade. Libertar você de um relacionamento de namoro, onde o sexo é o ponto principal desse relacionamento. O desejo do coração de Deus é que você aprenda a viver em santidade e que você viva uma vida pura. Esse é o projeto de Deus para a sua vida. Lembre, os mandamentos nos foram dados para a proteção. Esse é o sonho do coração de Deus. Se você tem sido fiel ao seu cônjuge, é pela graça e misericórdia de Deus. Aleluia! Permaneça fiel. Você colherá as bênçãos da fidelidade e de amar e servir ao Senhor, independente das circunstâncias. Mas sabe, o diabo é o nosso adversário, ele vive em derredor, buscando a quem possa destruir, não é mesmo? Tem um vídeo que nós usamos nos 40 dias de amor, em que tem um testemunho de um casal abençoado da nossa igreja, em que o diabo que vive circulando ao redor entrou para destruir, mas o poder de Deus trouxe restauração. Veja esse vídeo, deixe Deus ministrar o seu coração. Jesus nos ensinou muito sobre relacionamentos. Ele nos ensinou 2 grandes mandamentos. Ele disse: ame o Senhor seu Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, com todas as suas forças, e ame o seu próximo como a si mesmo. Jesus nos ensinou a importância de nos amarmos uns aos outros. E ficou muito claro que nós não conseguiríamos fazer isso com as nossas próprias forças. Ele deixou muito claro que nós precisaríamos da intervenção de um poder sobrenatural, o poder do Espírito Santo. Nós só conseguiremos amar uns aos outros se nós buscarmos em Deus o poder para que isso aconteça. Eu estava no meu trabalho, o telefone tocou e era uma pessoa dizendo que conhecia o meu marido e que tinha um relacionamento com ele. Então, a partir desse momento, eu desliguei o telefone, eu fiquei meio sem ação, sem saber o que fazer. Tinha uma menina comigo, eu comecei a chorar muito e peguei o telefone e liguei pro Hélio. E então eu cheguei em casa, era o dia do aniversário dele, eu tinha preparado uma festa surpresa, né? Eu tinha comprado umas coisas, meus filhos sabiam, e daí como que eu ia falar pros meus filhos que não ia mais ter a festa? Quando esses pecados foram revelados, era bem a data do meu aniversário. E no primeiro momento, eu fiquei pensando, eu falei, poxa, ano que vem eu vou fazer mais um aniversário, e como que vai ser no próximo aniversário, como que vai ser no próximo ano? E eu chorei muito, fiquei muito decepcionada, passou 1000 coisas na minha cabeça. Deus dizia pra mim, perdoa ele porque eu vou consertar ele pra você. E eu lutei muito contra isso, porque era fácil eu perdoar e ver ele longe de mim. Esse perdão que eu não conhecia, foi aparecendo, que é esse perdão que é acima de todas as coisas. Eu sei que para as pessoas de fora, para as pessoas do mundo, eles, aos olhos dele, eles acham que isso não é correto, que eu não deveria perdoar. Ele te traiu, ele te enganou, como que você vai perdoar? E Deus me dizia, não, você vai perdoar e vocês vão ter uma vida muito melhor daqui para frente. Vai fazer 1 ano que Deus restaurou a minha vida, me libertou daquela escravidão que eu tinha, devolveu a minha família, e eu sou muito grato a Deus por isso. Aleluia! Você pode abaixar a sua cabeça? Esse é o Deus que nós servimos. Um Deus que restaura, um Deus que liberta, um Deus que cura, um Deus que nos protege, um Deus que nos ajuda a plantar sementes que germinam bênçãos na nossa vida e na nossa família. A minha conversa é com você que é solteiro. Você decide guardar-se para Deus, do seu futuro cônjuge. É essa a decisão do seu coração hoje? Assim como Deus é fiel, eu quero ser fiel. Faça essa oração, diga isso para o Senhor. Diga a Deus, eu me guardo para a pessoa que o Senhor tem separado para mim. Para aquela esposa, aquele esposo. É pela fé que eu faço isso, Deus. E eu quero que o Senhor me capacite a viver dessa forma. Você que é divorciado, viúvo, você não sabe se vai casar de novo, mas você precisa fazer o mesmo pacto de guardar-se em santidade e pureza, esperando em Deus a resposta de Deus para a sua vida. Você que é casado, eu
quero desafiar você a renovar seu compromisso de ser fiel ao seu cônjuge. Diga isso para Deus. Deus, eu quero viver e ser fiel ao meu cônjuge, à minha esposa, ser fiel ao meu esposo. Quem sabe você tem alguma dificuldade na área da pornografia, masturbação. Você tem dificuldade nessa área sexual. Eu quero desafiar você a assumir um compromisso com Deus de buscar ajuda de um conselheiro, de um psicólogo. Mas você não vai ficar indiferente. Deus tem uma bênção para você nessa área e você vai encontrar a resposta e a cura, em nome de Jesus. Assuma esse desafio hoje e coloque isso diante do Senhor. Quem sabe seu desafio hoje é com relação aos seus filhos. Você nunca conversou com eles sobre sexo. Você nunca mostrou o projeto, o plano de Deus na vida sexual. Você está dizendo, eu preciso fazer isso. Eu não quero que professores que não conhecem, não temem a Deus, ensinem na escola, antes de eu ensinar os valores de Deus. Eu não quero que coleguinhas ensinem no recreio, no intervalo, antes de eu falar dos valores de Deus. Assuma esse compromisso com Deus, de que você vai sentar com eles, e você vai compartilhar com ele, com ela, a bênção dada por Deus. Um tempo especial de colocar sua vida diante do Pai. Você assumiu um compromisso? Eu vou desafiar você a se colocar de joelhos onde você está, com esse gesto dizendo, Deus falou comigo e eu assumo um compromisso diante de Deus. Coloque-se de joelhos, onde você está? Um compromisso com relação aos seus filhos, compromisso com relação à sua vida pessoal, compromisso com relação ao seu cônjuge, com relação ao seu namorado, sua namorada, com relação ao seu relacionamento conjugal, com relação ao seu noivo, sua noiva. Coloque-se de joelhos, onde você está, dizendo, eu quero ser fiel, porque Deus é fiel. Eu quero ser fiel, porque Deus é fiel. Coloque-se de joelhos, onde você está. Deus falou com você? Você está assumindo um compromisso de viver uma vida de fidelidade? Coloque-se de joelhos, orando pelo seu cônjuge, pedindo que ele consiga ser fiel, que ela consiga ser fiel. Consagre-se ao Senhor nesse momento. Uma vida de fidelidade, de pureza, de santidade. Deus amado, nós nos colocamos diante do Senhor e clamamos que pela Tua misericórdia, pela Tua bondade, que o Senhor se revele a nós cada dia mais. Oramos, ó Deus, pedindo que o Senhor nos ensine a viver vidas de pureza, de santidade, de fidelidade ao Senhor, ao nosso cônjuge, fidelidade àquela pessoa com quem nós vamos construir nosso lar no futuro. Ó Deus, abençoa aqueles que estão dizendo, eu quero viver um relacionamento de namoro, de noivado em santidade, sendo fiel a esse princípio bíblico. Ó Deus, abençoa os casais que têm sido fiéis e querem permanecer. Ó Deus, capacita-os como só o Senhor pode capacitar. Ó Deus, aqueles que têm lutado com pornografia, masturbação, aqueles que têm lutado, Senhor, para viver com uma mente pura diante do Senhor, trabalha nos seus corações, liberta-os em nome de Jesus. Ó Deus amado, pedimos pelos casais da nossa igreja, que a vida sexual seja algo que traga realização para cada um deles. Ajude-nos a vencer as barreiras, Senhor, que Satanás tem colocado em nossas mentes. Ó Deus amado, nós clamamos, pedindo que aqueles que têm lutado nessa área possam buscar ajuda para ter vitória em nome de Jesus. Te pedimos, ó Deus, por
todas as famílias e todos os casais da nossa igreja. Que nós possamos refletir o plano que o Senhor tem e possamos viver plenamente a Tua vontade para os nossos lares. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém, Senhor.